Olá, meu nome é Maria do Carmo Frispasso, sou gastrologista, professora aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, e vamos aqui hoje abordar um tema extremamente comum, que é a intolerância à lactose. Nós sabemos que ela comete até 60% da população mundial. No Brasil não é diferente, nós temos essa intolerância por uma deficiência de uma enzima que quebra a lactose. A lactose é um disacarídeo, ela precisa ser quebrada por uma enzima. Enzima é uma substância que faz exatamente isso, quebra partículas maiores e menores para que, no caso, o intestino possa absorver. Então, a lactose deveria ser quebrada em glicose, galactose, e precisamos, para isso, de uma enzima que é a lactase. Existe, então, uma parcela imensa de pessoas que têm uma deficiência dessa enzima, seja uma deficiência até congênita, inicial, que ocorre rara, ocorre em recém-nascidos, a mais comum, que é a deficiência primária, onde as pessoas vão perdendo, seja na infância, adolescência, até na vida adulta, a capacidade ou a quantidade dessa produção da lactase, e aquela que a gente chama de deficiência secundária, quando o paciente tem uma doença intestinal, seja inflamatória, uma diarreia crônica, uma parasitose muito intensa, como uma giardíase, o paciente perde a capacidade dessa lactase agir por doença no intestino. Mas quando a gente fala de intolerância à lactose, na grande maioria das vezes a gente está falando dessa condição, onde as pessoas vão perdendo aos poucos a sua capacidade de produzir essa enzima. A lactose não é quebrada por essa enzima, por deficiência dela. Isso é muito individual, a quantidade que resta em cada um, por isso a tolerância à ingestão de lactose é tão variável de indivíduo a indivíduo, mas o que ocorre é que quando essa lactose, vinda do leite, do iogurte, do queijo, dos produtos lácteos em geral, é ingerida pelo ser humano, não havendo, então, a quebra pela enzima lactase do disacarídeo, ele permanece no intestino, e isso determina sintomas, às vezes, de extensão abdominal, gases, diarreia, às vezes até constipação intestinal, dor abdominal, enfim, a intolerância à lactose ela é descrita há muitos e muitos anos. É preciso a gente saber que a intolerância é diferente da alergia alimentar. A alergia é uma condição geralmente imunológica, dependente de uma imunoglobulina chamada E, onde as pessoas são alérgicas, por exemplo, no caso do leite, alérgico à proteína do leite, por exemplo, da vaca, mas pode ser uma alergia a diferentes substâncias aí presentes no leite. Não, essa é rara, inclusive em adultos, essa é mais comum na pediatria, às vezes a criança até consegue, ao longo do tempo, se tornar menos alérgico. O que nós estamos falando aqui é de uma condição de intolerância, ou seja, não é por uma alergia, é por uma incapacidade dessa lactose ser quebrada, e ela não sendo quebrada, ela não é absorvida, o disacarídeo não é absorvido, precisaria de quebrar nos monossacarídeos, e isso faz com que a gente tenha a lactose presente, puxa-se um pouco de líquido para o intestino, e, consequentemente, surgem sintomas associados, né? Então, a pessoa que vai nos procurar com queixa de dor abdominal, com diarreia, como eu disse, com distensão, com gases, ela normalmente associa muito a ingestão de alimentos lácteos, né? Ela, olha, toda vez que eu tomo um leite, toda vez que eu como muito queijo, eu tenho esses sintomas. Então, essa associação da presença de sintomas com a ingestão de produtos lácteos é a primeira dica para nós, para qualquer pessoa, de que possa ter uma intolerância especificamente à lactose. É muito comum, é uma condição em que as pessoas têm diferentes níveis dessa intolerância, e o que a gente faz é tentar um diagnóstico, seja um diagnóstico mesmo com a história clínica, digamos assim, ou seja um diagnóstico através do laboratório. O exame de sangue nos ajuda, a pessoa ingere a lactose, então a gente chama que é um teste provocativo, visto que a gente oferece ao paciente a lactose, e a gente sabe que a gente está
forçando um pouquinho, porque sabemos que é possível que tenha intolerância, então é muito comum que no dia que ele faça o teste tenha muitos sintomas, porque a ingestão de 25 gramas, para se ter ideia, um copo de leite tem em torno de 10 gramas de lactose, e nesse dia a ingestão é em torno de 25 gramas de lactose. Então é um teste provocativo, as pessoas que têm muita intolerância têm sintomas, e existe uma curva que o laboratório nos dá, que confirma a presença dessa intolerância. Podemos fazer através de testes também respiratórios, onde também se ingere a lactose, e a gente vai medir o hidrogênio expirado, porque a presença, então, dessa lactose vai fazer que produza-se muitos gases, então a gente vai ver a produção maior, por exemplo, do hidrogênio, do metano expirado. Existem testes genéticos, então, uma vez diagnosticado, nós temos que conversar com o paciente. Muitas vezes, a pessoa basta reduzir a ingestão. Nós sabemos alimentos que têm mais lactose, um copo de leite, como eu disse, produtos com creme de leite, leite condensado, vão ter mais quantidade de lactose, e também é dependente da quantidade. Um sorvete, vou tomar um pouquinho só, vou tomar uma quantidade maior, é dose dependente. Então, a pessoa que tem intolerância, de repente, se ela só reduz a ingestão, evita os alimentos com maior quantidade por grama de lactose, ela às vezes nem precisa de uma mudança muito radical na dieta. Agora, aqueles mais intolerantes, que realmente não toleram, nós temos que fazer uma adaptação na dieta, sugerir a ingestão de produtos que têm chamado lactose free, ou sem lactose, que são acrescidos em geral da lactase, que podem ser consumidos, e mais digamos assim, de uma forma mais adequada, a gente também sugere que o paciente possa ingerir a lactase exógena, produzida, né, e vendida. Nós temos opções de excelentes lactase, em que o paciente tem que ingerir essa enzima junto com a ingestão de produtos lácteos. Eu brinco com os pacientes, na hora que pegar o sorvete, é junto mesmo com a primeira tomada do sorvete, toma-se a lactase, ou seja, não adianta tomar muito tempo depois, nem muito tempo antes. O ácido gástrico quebra aquela lactase que a gente tomou, então tem que ser junto com a alimentação. A quantidade, em geral, para refeições normais, a gente tem 9 a 10 mil unidades, para refeições menores até 4 mil. Na pediatria, a gente usa dessa forma, e quantas vezes usar vai depender de quantas vezes a pessoa ingere lactose ao longo do dia. Geralmente, para cada refeição em que se utiliza a lactose, a gente sugere que se tome a lactase junto. Então, depende muito da pessoa. Às vezes, você vai usar só quando você vai sair de casa, porque não tem um controle tão grande do que está ingerindo fora, numa reunião, numa festa, ou então a pessoa precisa realmente da ingestão da lactose, gosta, tem prazer, pode manter a dieta dessa forma, claro, com os cuidados, com as orientações. É importante lembrar que quando você retira totalmente a lactose da dieta, existe a preocupação com o consumo de cálcio, da vitamina D, então a gente precisa de um equilíbrio. Então, a nossa orientação é que se continue a ingestão da lactose, ou com produtos que não possuam lactose, ou com redução apenas da ingestão da mesma, ou de forma pontual, de acordo com a ingestão do consumo da enzima, da lactase, que dá excelentes resultados, tolerância muito boa, e faz com que os nossos pacientes tenham uma qualidade de vida muito melhor, uma qualidade da sua dieta muito mais próxima com o que ele teve sempre na vida, ingerindo quantidades menores, mas adequadas, de acordo com os sabores que prefere, e especialmente preocupando também com a ingestão de cálcio e vitaminas na dieta. Então, eu acho que é um tema extremamente importante. Existem muitas informações na mídia, mas é preciso que tenha um conhecimento real do que é intolerância à lactose, sua importância e as formas da gente conviver da melhor forma com essa condição, que é, ao final, muito benigna e que, sendo bem orientado, o nosso paciente pode ter uma vida dietética, digamos assim, absolutamente normal, sem grandes alterações de impacto na sua vida, no seu dia a dia, no consumo
dos seus produtos lácteos. Eu agradeço muito a atenção de vocês e espero ter contribuído um pouquinho com os novos conhecimentos sobre a intolerância à lactose e as maneiras de conviver com essa intolerância